Funilaria concluída com sucesso. Agora o negócio é parar de mexer, porque se mexer vai aparecer mais coisa, hein? Então, vamos lá. Bom, a coluna já estava concluída, né? Agora já está no primer. A caixa de ar também já está concluída, né? O finalzinho da lateral e a caixa de roda aqui estava podre, então eu já refiz. Pensa num remendinho chato de fazer, viu? Mas beleza, quando eu abri, né? Quando eu abri aqui, deu pra ver que o reforço interno tava podre, então eu tive que refazê-lo também, né? E como de praxe nesses AP velho, essa parte aqui também tava podre, né? Então já refiz essa parte aqui, ó, tudo certinho. Já passei o wash primer por dentro e por fora, como dá pra ver, né? O escorrido aqui, ó, certo? Aqui, ó, o que acontece? Essa parte aqui, ó, o papel começou a trincar, né? E ele dá infiltração. Só essa trinquinha aqui já é suficiente para dar infiltração dentro dele. Então, aqui eu passei a lixadeira para dar uma comidinha nele, né? Passei um wash primer, passei o primer para dar aderência, tá? Porque essa parada de passar o papel em cima de lata, em cima de wash primer não é legal não. O ideal de fazer é em cima do primer, tá? E aproveitando que tá falando de wash primer, um amigo meu fez uma pergunta, né? E vou responder aqui agora para vocês. Ele perguntou se o wash primer tinha que fazer o lixamento para fazer a aderência, tá? E assim, eu vou responder, tá? E eu vou exemplificar. O que acontece? É melhor fazer o lixamento? É melhor. Precisa fazer o lixamento? Não, não precisa fazer o lixamento. Porque é o seguinte, ó. Essas aqui são as tampas do assoalho, né? Eu já tratei elas com o wash primer. Passei o wash primer com o pincel mesmo, tá? Então aqui eu tenho o wash primer, né? Tá misturando com um pouquinho de preto fosco vinílico, mas não tem importância, ele já tá catalisado. E aqui eu tenho um pouco de thinner PU, certo? Então aqui ó, é o seguinte, essas tampas eu já pintei elas, tem umas 2 horas que eu apliquei o wash primer, tá? Então ele tava no sol, no teto do carro, no carro não, né? Da Belina. Então assim, o produto já tá bem seco, ó, dá pra ver aqui, ó, tá bem seco, certo? Eu não lixo o wash primer, tá? O que eu faço, se eu for aplicar o primer, eu aplico o primer com uma diluição maior, porque o próprio thinner já amolece o wash primer, ó. Ó. Pinguei um pouquinho de thinner aqui, ó. Limpar a mão, ó. Certo? Aqui, ó. O wash primer, ó. Certo? Então, o que acontece? Eu não sei se é o termo correto, mas eu vou falar dessa forma. O wash primer ele tem pouca resistência química. Praticamente qualquer material que você passar em cima dele vai ser suficiente para amolecer ele e remover ele, tá? Então aqui, ó, aproveitar que os produtos estão úmidos, ó, passar um paninho aqui, ó, para vocês verem como é que fica, ó. Aqui, ó, já dá pra ver, ó, que o thinner PU tirou o wash primer, ó. Tá vendo? A marquinha. E agora vou limpar o wash primer, ó. Tá vendo? Então o que acontece? O material ele amolece e ele volta a ter aderência novamente. Então não precisa, tá? Fazer o lixamento no wash primer para promover a aderência, tá? Porque o próprio material, ó, ele já amolece com facilidade, tá? Aqui, como eu tinha aplicado uma camada bem sem vergonha de wash primer, eu apliquei outra camada de wash primer, tá? Depois eu apliquei outra camada de primer, tá? Aproveitei que eu já tava lascado mesmo, né? Dei uma lixadinha geral na parte interna, né? Aqui, ó, eu só lixei para promover a aderência, tá? É que nem eu costumo dizer que existem 3 tipos de lixamento, né? O lixamento que a gente risca para promover a aderência, né? O lixamento de preparação que a gente nivela a superfície. E o lixamento que é de acabamento, que é para fazer o
polimento, tá? Que isso daí você não precisa tirar defeito nem nada, é só você lixar ele para fazer o polimento do verniz, beleza? Então, vamos lá. Já fiz todo esse processo, né? Aí que já tá ok, ó. Parede corta-fogo, túnel, longarina, extensão de longarina, caixa de roda, caixa de ar interna, externa, reforço, né? O travessa do banco, os trilhos dos bancos também já estão certinhos, né? O fundo do assoalho aqui também, que eu fiz esses remendos com a solda Pig, também já tá tudo certinho, tá? Aqui por baixo do carro também já tá tudo certinho, né? Aí, ó. Foca. Aí, ó. Já passei o wash primer, já passei o primer, né? Em tudo aqui. E agora é a hora de passar o KPO, né? Para fazer a vedação, certo? Então, aqui vai KPO, né? Fazer toda a vedação com KPO. Essa parte aqui também, ó, vai o KPO, que é para fazer a vedação, certo? E depois eu vou passar o bate-pedra, tá? E eu vou usar bate-pedra de verdade, ó. O pessoal costuma falar, ah, o bate-pedra é um produto ruim porque ele é à base de água, que ele enferruja, que não sei o que. Realmente, ó. Composição, emulsão acrílica, estabilizante, cargas minerais, pigmentos inorgânicos e a benedita da água, certo? Gente, não tem problema usar o bate-pedra, tá? Na minha opinião, o bate-pedra é muito melhor do que o KPO, tá? Eu vou pegar um tempo aí e fazer um vídeo para comparar o bate-pedra com o KPO. E vocês vão entender que o bate-pedra é muito superior ao KPO, tá? O KPO, ele fica emborrachado, né? Fica bonitinho, certo? Só que acontece, ele não tem tanta flexibilidade. Se a chapa torcer, ele trinca com muita facilidade. Já o bate-pedra tem a elasticidade e uma resistência mecânica muito maior, tá? E a aderência do bate-pedra também é muito grande. É muito grande. Tanto é que esse assoalho aqui praticamente por completo, até aqui, ó, tinha bate-pedra. E para tirar isso daí não adianta. Você passa a lixadeira, você passa o disco flap, é uma porcaria. Ele gruda no disco flap, ele não sai. Eu particularmente, geralmente eu tiro o bate-pedra com fogo. Pego aqueles maçarico portátil, né? Esquento um pouquinho e venho raspando. Bate-pedra também é facinho de tirar assim, tá? Aqui, ó, era o bate-pedra original, também tirei desse sistema. Meu, não tem crise, tirar com temperatura é de boa, certo? Então aqui, ó, por baixo eu vou passar o bate-pedra, por cima também, tá? Mas antes de passar o bate-pedra eu vou fazer o seguinte, ó. Fui lá na casa de tinta, pedi uma laca nitrocelulose, que é uma tinta que vai se dar bem com tudo, né? Tanto é que eu uso ela para fazer o preto acetinado, né? Pego o preto Cadillac com o esmalte sintético, né? O preto fosco, laca, e o preto Cadillac sintético, misturo os dois para fazer o preto acetinado, tá? Comprei de qualquer cor, né? Como esse material vai ter que ser coberto de qualquer forma, peguei uma lata amarela, que era a mais barata, né? A lata tá vencida de 2020, né? Paguei barato nessa lata, acho que foi 20 e poucos reais, né? Então aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer a vedação, tá? Com o KPO nas junções, beleza? Feito essa vedação, por baixo eu vou dar uma limpeza no assoalho, né? Geral. Vou usar essa máquina aqui, ó. Se chama tornador. Isso aqui é bom porque ele limpa muito bem e ele necessita de pouca água, tá? Você liga ele no compressor, ele limpa bem pra caralho. É como se fosse uma VAP que usa pouca água. Então, vou fazer a limpeza por baixo. Então eu vou vir aplicando o laca nitrocelulose, né? No assoalho por completo, tá? Depois eu aplico batida de pedra. Por que eu tô fazendo isso daí? O laca nitrocelulose é uma tinta, ele vai isolar, ele vai impermeabilizar, tá? O assoalho. Então não vai ter problema de pegar água, nem o bate-pedra à base de água, tá?
Então eu passo a laca nitrocelulose, pinto todo o assoalho, isolo ele todinho, pego, faço um lixamento de ativação só para promover a aderência. Aí eu venho com batida de pedra, certo? E depois eu posso passar uma tinta preta, né? Posso passar uma tinta da cor do carro, posso deixar no bate-pedra também, apesar que eu não gosto, tá? Eu gosto de pintar o bate-pedra e geralmente eu pego um esmalte sintético, né? Passo um sintecão, né? Pra ter mais garantia, certo? Aí feito isso daí, por baixo, por cima eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou passar o KPO, né? Nas junções de chapa aqui, tudo certinho, né? Fechar as tampas aqui também, né? As tampas já estão feitas, beleza? Feito isso daí, eu vou aplicar o anti-ruído, né? A massa anti-ruído, porque eu não quero colocar manta asfáltica no carro, não gosto de manta asfáltica, cara. Então tá aqui, ó, composição: solução asfáltica, cargas minerais, aditivos e solventes diversos. Em cima do anti-ruído, quando ele estiver bem sequinho, eu vou aplicar o bate-pedra, tá? Que o anti-ruído é meio ruim de lidar com tinta, cara. Às vezes ele arrepia e tal. E você passando o bate-pedra em cima do anti-ruído, você não tem problema nenhum, certo? Então aqui, ó, vou fazer a vedação, passar o anti-ruído no pincel mesmo para deixar ele o mais grosso possível, tá? Depois eu venho com o bate-pedra não precisa ser grosso, eu posso aplicar ele praticamente como se fosse só uma pintura para isolar. Depois eu venho passando uma tinta, certo? Eu poderia também pegar o anti-ruído e passar, né, o esmalte sintético por cima, não tem problema, mas eu não gosto muito não, às vezes reage, esses produtos de base asfáltica é uma droga de mexer, certo? Sem contar que você fica todo manchado, beleza? E aqui é o seguinte, esse carro eu não vou colocar manta asfáltica, não gosto de manta asfáltica, não adianta, ninguém no mundo vai fazer a minha cabeça de que manta asfáltica traz algum benefício pro carro, porque essas porcarias sempre entra água, a água penetra entre a manta e a lata, e a gravidade vai fazer com que ela saia para baixo e vai se furando a lata, certo? Mas beleza. Quando eu coloco manta asfáltica nesses carros, eu pego e coloco ela por cima, tá? Eu não coloco ela colada, eu deixo ela por cima só, beleza? Porque aí eu não tenho problema. Se entrou um pouquinho de água, tira a manta asfáltica, seca, pá. Então, já para isolar o assoalho, eu estou usando a massa anti-ruído. A massa anti-ruído é infinitamente melhor do que a manta asfáltica. A única coisa que ela perde é que a vibração da chapa com a manta asfáltica é muito menor, tá? Mas mesmo assim eu não acho que vale o custo, beleza? Então vamos lá, mãos à obra, passar KPO nessa bagaça, isso aí, valeu!